Luanda Cash é onde a ginga vira conversa e a história ganha voz. Mais uma vez aqui no Luanda Cash, recebendo duas grandes, né? Não, mais Cara, duas referências hoje pra tá gente. foda pra gente. É até interessante falar, né? Porque a gente começa falando que são referências, mas são os mais velhos, são aqueles que vieram primeiro, né? Sim, exato. Então, de certa forma, eles constituem parte da escola, né? Que são os pilares aí, edificadores da nossa experiência dentro da capoeira e dentro do Capoeira Luanda. Muito prazer, muita satisfação, assim, felicidade demais da conta estar recebendo vocês aqui. São duas pessoas, assim, que dentro da minha realidade, da minha formação dentro do Capoeira Luanda, faz presença significativa na condução da minha experiência enquanto jovem ali, crescendo na escola. Então, estou realmente muito feliz de estar recebendo vocês aqui. É muito bom estar com vocês nesse momento de festa, né, de contramestre. Então, obrigado por estarem aqui com a gente. Muito legal vocês estarem aqui. E é isso, Luanda Cash agora com o Pereira e também com o Coquinho. Contramestre Pereira e Contramestre Isso, Coquinho. vamos atualizar isso, pô. Ave Maria, miséria. Fala aí, como é que tá? Como é que é? Como foi para vocês aí esse momento agora que vocês estão com a armadura ainda, né, do evento aí, da troca dessa fase nova, né? A corda marrom agora, né? Os contramestre Capoeira Holanda. Poxa, e foi muito sugestivo vocês dois, porque sério que vocês são tipo um encarne, assim. Então eu quero saber dessa história aí. Vai lá. Pois é. Eu não sei se vai ser bem assim, Vamos não, ver. viu, velho? Vamos ver o que dá. Até no início eles estavam meio que assim, eles estavam meio que cogitando a possibilidade de ter uma câmera ali de costas pra eles não ficarem se encostando muito, velho. Você acredita, velho? É verdade. Mas é isso, olha, muito, muito bacana. Mas a gente começar, eu queria saber de vocês, né, de toda essa experiência que a gente teve esse final de semana, né? O podcast vai estar sendo lançado posteriormente, então hoje nós já estamos aqui com os contramestres. Contramestre Pereira, fala pra gente um pouquinho da sua história, assim, pra gente poder conectar com esse momento de festa e depois, né, Contramestre Coquinho também, pra gente poder entender um pouco mais esse trajeto que vocês tiveram dentro da capoeira por si, né, dentro da sua experiência de vida. Boa. Meu nome é Paulo Eduardo de Magalhães. Sou capixaba, de Vitória, Espírito Santo. E hoje resido em São Paulo e tenho um trabalho em Guarulhos. Massa. Já há 15 anos, com capoeira luanda. Da hora. E você, Coquinho, fala pra gente, Contramestre. Eu me chamo José Cícero Souza dos Santos. Hoje, né, Contramestre Coquinho. Eu sou alagoano, né? Vim para São Paulo pequeno, né? E tenho um trabalho na Zona Norte de São Paulo já tem um tempo aí. E vamos que vamos agora com Contramestre. Contramestre. Nova fase. Nova fase. Contramestre Pereira, eu sei que dentro da sua história existem momentos, assim, né, de transição e, de certa forma, de formação mesmo, né? Queria o senhor trazer um pouquinho pra gente, né, dessa conexão. Como é que o senhor encontrou, né, a princípio, até a mesma capoeira e o mestre Guerreiro, Capoeira Luanda, como é que foi isso, né, na sua história? Compartilhe com a gente um pouquinho pra gente poder entender um pouco mais. Na verdade, quem sempre me incentivou com a capoeira é meu pai, né? E meu pai sempre falava da capoeira, o fato de a gente se inserir, de praticar, né? Então, eu comecei a capoeira, pratiquei em outros grupos, né? Até em 2010 vim fazer parte do Capoeira Luanda como mestre guerreiro, Que massa. né? Então, eu vim no Festival Luandê em 2010, participei, e aí logo após pedi pro mestre, né, a permissão dele para poder fazer parte da escola. Ai, que massa, que bom que você Então, fez seu isso. impacto com o Capoeira Holanda já foi logo no Festival Holandês? No Festival Poxa, Luandê, foi a primeira vez que eu vim em Goiânia, em 2010. Que Mas eu tive legal. um breve encontro com o mestre Guerreiro em um festival lá em São Paulo, chamava Festival Ford, realizado pela revista Capoeira. Eu encontrei o mestre lá, mas eu já tinha um contato com o Flávio, com o japonês, né, com o Buiú, e com outros capoeiristas também da época, Coquinho. Sim. Né? Então a gente já se conhecia, já da... A galera, eu percebo muito que a galera de São Paulo tem, assim, né, os contemporâneos, né? A galera que cresceu junto aí nesse universo. Claro que sempre tem um outro que fica, mas que massa, Contramestre, que bacana. E você, Contramestre Coquinho, como é que foi essa sua jornada aí na capoeira? Fala pra gente. Assim que eu cheguei em São Paulo, né, eu conheci a capoeira, né, fiz capoeira com um outro professor, né, ele que devo muito também, né, uma
pessoa que me ensinou muito. Mas um certo tempo eu decidi, né, partir para uma outra jornada. E um certo tempo eu fiquei meio que desiludido da capoeira. E eu tinha um aluno que ele tinha mudado para Jandira, né? E ele ficou falando ali de mim para na época, o professor Nadu, do Grupo Candeias, hoje contramestre, Uhum. né? E ele entrou em contato comigo e vem aqui e tal, tal, tal. E eu não queria mais fazer capoeira, mas acabei indo de tanta insistência, Massa. né? E nisso eu conheci, né, o mestre Guerreiro. E aí a minha cabeça mudou, cara. Eu cheguei, eu vim por vir, eu não quero fazer, eu não quero mais capoeira, mas quando eu vi o mestre Guerreiro, aí eu falei, vai ser ele. Ai, que massa. E aí eu cheguei pra ele e falei, né, eu quero treinar, Da eu hora. quero estar com Isso é você. interessante, né? Porque você já tinha uma jornada, você encontra o mestre e muda a sua percepção naquele momento, né? Sim, Muito bacana isso. sim. Outra coisa que é importante a gente destacar, né, que eu acho que é bem legal aqui, é que tanto o Contramestre Pereira, também, quanto o Contramestre Coquinho, eles têm uma atuação na capoeira que, de certa forma, expande para outras áreas, né? Então, o Contramestre Pereira, ele é uma grande referência, né? A gente até tem a brincadeira, né? A gente fala, o Pereira é bom, bate palma pra ele, o Pereira é bom, bate palma pra ele, Pereira é bom. Ah, que massa. E isso não é uma coisa aleatória. Isso é uma coisa que marca a presença do Pereira enquanto uma referência, né? Ele fala, eu tenho uma fala dele que surge enquanto uma brincadeira, mas a gente sabe que não é. É a questão da postura, né? Não, postura. Né? E o Pereira é essa pessoa que sempre tem tem esse lado mesmo ali de posturado ali, pá, o Coquinho fica assim, não, agora dá um sorriso aí, pela paz. Né? Ele brinca ali assim, mas é porque isso é do Contramestre Pereira, né? Ele também tem, né, uma vida nas artes marciais, é faixa preta, né, de Gil, professor também, atua. E queria, né, do Pereira, assim, para ele compartilhar um pouquinho para a gente poder, né, entender dessa sua relação, essa capoeira, né, a capoeira enquanto elemento que seu pai, de certa forma, fortaleceu ali, né, te deu esse ímpeto do fazer. Como que você se alimenta, né, e essa relação que você tem com a prática, né, depois de tanto tempo com a capoeira, tendo várias experiências e tá nela até hoje, tendo aí a corda de contramestre, como é que é essa sensação, né, esse momento aí que é o ápice, parte do ápice, né, que é o trajeto do contramestre é para chegar no mestre, né, mas aqui é uma parte que realmente marca a nossa, acho que é uma transição importante. Fala aí pra gente um pouquinho, né, dessa capoeira aí, como é que é esse sentimento de se, né, ver o seu trabalho sendo reconhecido, a sua experiência, já é faixa preta no Gil, agora tá chegando aí na capoeira, eu acredito que válido e, de certa forma, assim, grandioso, muito feliz. Sim, é uma coisa surreal, né? Na verdade, a gente falar um pouco da minha trajetória na capoeira. É, eu acho que desde o princípio, do momento que eu iniciei na capoeira, sentado ali na roda, observando os outros capoeiristas, eu já tinha um pensamento que eu queria ser um professor, Massa. né? Queria ser um professor de capoeira, queria ensinar a capoeira, né? Ter uma paciência, ter uma disciplina, né? Aprender a filosofia, escutar os mais velhos, a nossa ancestralidade. Então eu faço essa questão, né? Eu passo muito isso para os meus alunos, de escutar os mestres, de escutar os professores, de entender a história. Faço essa questão de sentar do lado dos professores e perguntar da sua história, como é que começou, né? Da onde que veio, porque é o que a gente vai deixar, né? Para quem tá vindo, quem tá chegando, né? Na escola. Então, de fato, eu acho importante esse momento, né? E só uma pergunta, assim, para poder ser um pouco mais claro. De onde que veio, assim, essa postura? É uma inspiração? É algo que, como o senhor está dizendo, né? Você tem esse olhar, mas teve alguma figura, assim, que eu acho que é essa pessoa que, de certa forma, você fala que conduta, cara, que legal isso aqui, ou esse posicionamento, você foi construindo isso, como é que é? Porque é emblemático, é uma coisa que, para quem conhece o Pereira, você que conhece, você sabe o que eu tô falando, né? É algo que é marcante da presença dele, ele é uma pessoa que tá ali, né?
na postura, como a gente É porque costuma eu vejo brincar. assim também, antes de você responder, a questão do artista marcial mesmo, né? A gente vê muito isso em você. Então, assim, o arquétipo do guerreiro, né? Do artista marcial, você brinca na hora certa e foca lá e, pô, você é faixa preta de jiu-jitsu. Aí você vem e é contra-mestre capoeira, né? Acho que é nessa linha que Uhum. você tá querendo entender, né? Eu creio que vem muito da parte do meu pai, Massa. aí da parte paterna mesmo, né? De questão da educação, Uhum. né? De se orientar, de estar sempre estudando, né? Sempre querendo aprender, né? Sempre escutando as pessoas, sempre observando. Uhum. Né? Eu acho que eu sou um grande observador também, né? Eu sempre estou olhando o ambiente que eu estou, o que está acontecendo, né? Então, eu acho que isso aí foi uma questão que pô, como eu posso dizer, um, Absorveu mesmo, né? absorvi, né? Maravilha. Pelo tempo que eu fiquei junto do meu pai. Que massa. E aí, um outro lugar, né, que eu ia chegar, né, falando do Contramestre Pereira, é também do artesão Coquinho, né? A gente, é uma coisa também que é nítido o trabalho dele, o mestre quando vai fazer algum tipo de... Ah, ele tava ali brincando agorinha, né? Essas cabaças ficou É, bonita olha aí o aí, cenário. olha essa cabaça Coquinho que aí, não pintou, sei o gente. quê. E aí é o quê? É o cara que faz. Ele fez agora uma experiência com a gente muito bacana da construção do cachixi, que foi muito legal, né? Ele veio para Goiânia para fazer uma oficina de cachixi, né? A gente estava conversando mais cedo de como que ele aprendeu a amarrar, né? O atabaque, ele contou, acho que foi muito bacana, que foi ali na raça mesmo, ele conseguiu, né? Na raça. Ele conseguiu trazer, né? Tipo assim, isso é o que ele falou. Como é que você disse agorinha? Eu sou um caboclo. Você usou uma expressão assim, se eu tinhoso, não. Ele usou outra expressão. Tinhoso. Tinhoso, né? Tinhoso. Ele falou assim, eu sou tinhoso, eu começo, eu faço. Conta pra gente, como é que se deu essa relação aí com os instrumentos, com o berimbau, com o tambor, né? Com a musicalidade, porque se conecta com tudo. Cara, a verdade, eu comecei fazendo os birimbaus só pra mim, né? Só que eu nunca ficava com aquele birimbau. E Sempre alguém gostava dele? e às vezes o mestre Eu já chegava, vi o mestre, vai. às vezes o mestre chegava lá Esse aí eu acho bom. e falava, ô, esse birimbau ficou bom. Tô, mestre, né? Mas E aí- era assim mesmo, ou ele falava assim, esse aqui é o meu? Mas aí, uma vez ele chegou e falou assim, pô, Coquinho, por que você não faz os berimbaus para você vender? Eu falei, mestre, mas eu não sei fazer o cachixi e tal. Ele, não, fala com o Rocha. E aí eu falei com o Rocha e o Rocha falou, não, eu te ensino e tal. Mas aí quando eu vim para Goiânia com o tempo, eu não tinha conseguido, né, o junco, o cipó. E não teve como o Rocha me ensinar. Então eu voltei para São Paulo, encontrei um amigo e ele falou assim: não, desmonta o seu, cara. Você não tem cachixi em casa? Tem. Agora Desmonta eu entendi a questão e do faz. atabaque. Aí fui num lugar, achei o junco. O cara falou: isso te serve? Eu falei: serve. E ali eu já desmontei, comecei e tal. O atabaque foi da mesma maneira, cara. Da mesma maneira. Eu tinha um atabaque, eu tenho até hoje, né? E aí eu queria levar o trabalho para um amigo meu, né? E esse amigo falou assim, ó, cara, eu não vou mexer, não vou pôr a mão, olha a situação disso, faz você, O que né? você não faz? E ganha você. Eu falei, se eu soubesse fazer. Aí eu cheguei em casa com o casco nas costas, olhei, eu falei assim, tá aí a oportunidade de eu aprender agora. Vou fazer igual o cachixi. Desmontei o meu atabaque todo, montei, fiquei de um dia para o outro montando. Falei, agora sim. Tome. E assim eu fiz o atabaque, né? Reformei, encordei, mandei para a pessoa e eu falei para ele: você só me paga se você gostar. Ai, que massa. E ele mandou o dinheiro. Gostou. Eu acho que gostou, né? Ai, que da hora. Então assim, eu tive um grande incentivo, né? Uhum. Nessa parte aí do mestre guerreiro, né? Essa é a real, eu tive um grande incentivo. Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, né? Sim, E é isso que eu sim, vejo nessa muito. história, né? E assim, esse empurrãozinho, né, do mestre guerreiro não foi só, né, nos instrumentos. Na capoeira também, Uhum. né? O mestre guerreiro, eu acho que cara, ele tem uma visão que eu acho que ele vê além, né? Antes de eu iniciar o trabalho lá na região lá,
né? Ele olhou assim e falou assim, Coquinho, por que você não dá aula aqui? Eu falei, não, aqui não dá não. Dá, aqui dá. Não passou muito tempo, surgiu a oportunidade e uma pessoa chegou em mim, tem um espaço e tal, tal, tal. E eu ainda falei até desacreditado, falei assim, se você tiver, Uhum. né, a quantidade de aluno para começar esse trabalho, Eu vou. eu vou. Eu falei, quero ver ela conseguir. Mas eu joguei uma quantidade de aluno lá em cima, né? Porque eu Já para quase não dá certo, né? achando. Se você tiver 50 alunos uniformizados com corda na cintura crua, Não, eu vou ir dar uma aula. mas achando que isso era impossível. Sim, Na outra semana ela tava chegou. lá. A lista de aluno tá aqui. Ó, Tome. E isso desde de 2006 para cá, né? Uhum. Que eu tenho esse trabalho na Zona Norte de São Paulo. E aí vou seguindo. E que já tem muitos frutos também, né? Muitos Tanto o frutos, graças a contramestre Deus. Coquinho quanto o contramestre Pereira já tem alunos que começaram numa jornada ali de ponta, de metade, né? E hoje já são graduados. Sim. Tem um pontinho amarelo. que é inclusive, nesse Pegaram festival, corda aí. pegaram corda, né? Graduado. Que massa. Que legal. Isso aí é, mais uma vez, né? Aquela questão das gerações, né? Como que isso vai ficar, né? O Messi fala, né? Aquele corte, né? Inclusive, que o Messi fez, né? Onde eu não tiver, né? E você estiver lá falando, né? Sim. Dele, a gente vai estar presente. A gente está aqui agora, né? Falando disso, discutindo isso, vivendo esse momento e deixando para as próximas gerações, né? Tanto do Contramestre Coquinho, né? Quanto do Contramestre Pereira, essa relação de continuidade, né? De persistência. Eu acho que isso é muito bacana da gente perceber que a capoeira, com toda a sua dificuldade, com toda a sua dinâmica que esbarra no nosso dia a dia, com as dificuldades que a gente tem familiar, né, ela ainda se mantém e mantendo a produção de frutos, né? Porque é isso, é o legado, né? A partir de agora, mais do que nunca, Contramestre vai construindo não, né? Mas reforçando aí esse legado, né? Enquanto trabalho, Exatamente. enquanto prática e atuação. E assim, eu queria perguntar para o Pereira, em relação a sua jornada, qual o maior desafio assim que você teve nessa sua caminhada mesmo na capoeira? Pode ser dentro do Capoeira Urbana, como fora, mas eu queria entender esse processo. Eu não sei se é um maior desafio. Eu sempre encarei muito de frente as coisas, né? Muito de frente. Eu acho que como eu posso dizer, não é uma meta, né? Mas eu sempre tentava, de qualquer forma, cumprir. Então, quando eu fui iniciar um trabalho próximo da minha casa, foi na mesma situação do Contramestre Coquinho, né? Então, eu cheguei lá e aí eu também... Não é um fato de, precisa ter tantos alunos, mas Precisava, né? precisava de alguns alunos, né? Aí eu fui reunindo o pessoal do bairro. Eu tinha 40 crianças lá fazendo capoeira, né? Na manhã comigo. E aí eu persisti durante um ano nesse trabalho. E dali foi um momento que eu parti para outros locais para poder dar aula, né? Então acho que o desafio é todo dia, né? Todo dia eu tenho um desafio diferente na minha mente, né? Cara, que massa. Eu falo para meus alunos que desde dar aula a pé, sair da minha casa e ir para Guarulhos a pé e voltar, por uma questão, de repente, de condição financeira, ou do momento que eu estava passando, Sim. né? Ou de fazer Bike, né? uma coisa, ou de fazer outra, né? Entre trabalhar e a capoeira, a gente tinha que dividir, né? Mas nunca desistir. Eu compartilho muito com eles essas histórias, né? De sair da minha casa, Uhum. 2 vezes por semana, ir para outro bairro, né? Na verdade, é uma outra cidade, vizinha, dar aula, voltar para minha casa. E o Messi sempre me incentivou, né? Paz, vai dar aula, vai trabalhar com a capoeira, vai trabalhar com a capoeira, vai trabalhar com a capoeira, vai ser um profissional da capoeira, vai ser um profissional da capoeira. Aí, enfim, aí agora tô com o meu trabalho, né? Já tem aí uns 15 anos que eu tô no mesmo local, batalhando ali, dia a dia. Tô numa escola também, Uhum. e todo dia é Desafio. um desafio. Não tem assim um quê, né? Uhum. Mas todo dia eu venço uma barreira, Que creio eu, bom. né? O Mestre Messias, na oficina agora, ele disse uma frase muito emblemática, assim, antes da gente sair. Ele disse assim que é,
a gente tem que preocupar com hoje. Sim. O momento que a gente viveu ontem Sim. de vocês, ele já passou, ele fica na memória, né? Então é buscar o hoje. Acho que o desafio é o hoje, né? Acredito muito nisso. É, que bacana. E eu queria instigar uma coisa aqui. Eu queria uma curiosidade de vocês, cara. Poxa, vocês estavam contando histórias ali pra gente, agora eu quero uma curiosidade assim Rapaz, de olha. vocês aí nessa vida da capoeira. Hein? Quero nem saber, ó. Né? Rapaz, Toma cuidado com o que manda você boa. pergunta, velho. Manda boa. Toma cuidado. Manda boa, poxa. Vai você. rapaz, Cara, caráter aí, a gente tem altas histórias assim de capoeira, né? Porque são muitos anos, é além do Capoeira Luanda, né? Uhum. A gente se conhece antes do Capoeira Luanda, então a gente tem muitas histórias assim, quando a gente tá junto, começa a lembrar da história, é risada o tempo todo, o pessoal tá de fora, às vezes não entende, né? O que esses caras estão sempre rindo, né? Porque a Rapaz, gente tá olha, sempre eu vou falar- lembrando de alguma coisa. Eu ia falar isso agora, tipo assim, é marcante a experiência, né? Quando a gente vai pros eventos, é dessa relação que eles têm e as graças, né? As piadas que existem entre eles, a gente fica meio perdido. Mas aí depois eles ficam traduzindo pra gerar graça, né? Porque o objetivo da piada é fazer o outro rir, né? Aí eles têm ali os contatos deles ali, entre eles ali, a gente fica assim de fora, assim, rindo, dando risada. Mas é muito bacana, é uma vibe muito massa, né? O que torna, né, vocês, assim, peças excepcionais, assim, pra nossa referência. Mas e aí, conta uma curiosidade, fala alguma coisa pra gente dessas andanças da capoeira em São Paulo. Cara. Mas não vou contar aquelas da música lá, que eu não sei o que eu vou deixar. E eu acho que tem umas coisas aí que a gente deixa nos bastidores. Melhor. Cara, eu e o Contramestre Pereira, a verdade, a gente se conhece desde a época da adolescência, né? Ele fazia parte de uma escola, eu parte de outra escola, mas a gente estava sempre ali se encontrando nos eventos, né? Sempre, sempre, sempre. E o tempo foi passando, passando, e a gente segurou aquele vínculo de amizade. Uhum. E, cara, isso aí tá, Não tem. vamos se dizer aí, de 94 pra cá, né, Pereira? Cara, Então, Quatro pra cá. isso foi não queria cada entregar, dia mais fortalecendo. queria entregar a idade de ninguém, não, mas eu nasci em 91. E assim, nesse período, durante esse tempo, foram acontecendo muitas coisas, né, cara? E a gente, pô, às vezes é aquele momento e tal, Muita e você roda, tá né? ali, Muitas. e o Contramestre Pereira, ele tem aquela olhada assim, né? Aí, pô, aí De baixo, assim, ó. você tá num lugar e eu falo assim, quieto, rapaz. Fácil, Fica né? quieto, fica quieto. Mas, né, depois a gente junta e tira aquela onda, aquele sarro. Mas eu e o Contramestre, a gente já teve diversas histórias também, né? Até ontem mesmo a gente estava lá na hora da formatura, né? Porque ali passa um filme, né? É. Passa um filme. Tanto que quando o mestre falou da situação do trem lá, Ah, sim. eu Legal. quase que eu desabei de novo, né, cara? Porque voltou o filme, né? E Inclusive, você pode falar dessa fase subversiva da vida de vocês, de ir no trem, pular catraca pra ir pra capoeira. Isso é uma fase, gente. Fase deve ser contada. cara, hoje ainda tem capoeira e o mestre não dá martelo, né? Ele tem uma marreta, né, velho? É. Então, mas eu vou falar. Então assim, a gente passou diversas coisas juntos, né? E a gente tava até conversando e eu falei, pô, a gente tá brincando, às vezes a pessoa nem sabe, né? Muitas das coisas que a gente passou, como ele falou que muitas vezes ele foi dar aula, a gente já chegou aí pra roda sem dinheiro, entendeu? Eu tinha um Gol e o Pereira falava assim, vamos colocar gasolina, Coquinho? Eu falei, não, dá pra chegar em casa. Não, vamos colocar gasolina, eu tenho um pouco. Não, dá pra chegar em casa. E eu deixar o Pereira na rua, quando eu Virar a virei, esquina. acabou a gasolina. Aí eu pegar o telefone e ligar. Pereira, sabe aquele dinheiro que você queria botar a gasolina? Elian, acabou a gasolina. Aí o Entendeu? Pereira, Assim, graças a Deus, graças a Deus a gente se organizou. Hoje a gente não passa por isso. Hoje isso é motivo de risada, claro. né? Pois é. Mas voltando ao que o imperador perguntou, né? Como eu falei lá atrás, lá o meu aluno e tal, através do
do contramestre Nadu, né? O contramestre Nadu falou assim, ó, você tem que conhecer o guerreiro, né? Que o guerreiro e vai dar certo e não sei o que e tal. E eu não tava mais querendo capoeira. E nesse dia insistiu tanto que eu acabei indo. E eu cheguei na estação do trem de Jandira, aí eu vi, né? O cara lá de bermuda, chinelo, a roupa aqui, eu me lembro como se fosse hoje, cara. De baixo eu falei assim, eu não sei onde é, eu vou seguir ele. E eu falei, ô capoeira. Aí ele, opa, falei, você vai no Nadu? Ele falou, vou sim. E você, vai? Aí eu falei, vou, porque era moleque, cara, novo, tinhoso, Tinhoso. né? Eu vou, porque hoje vai ter um tal de um guerreiro aí, eu vim. Aí ele falou, prazer, Mal você é o sabia. Coquinho? Caramba. E assim foi. Cara, ali começou tudo, né? E aí a gente ficou esperando o Nadu vir encontrar com a gente, que a gente estava se localizando também, e a gente sentou ali na estação do trem, e a gente ficou conversando, batendo um papo e tal, e ele falando, mas, pô, você quer vir para tão longe, cara? Tem diversos grupos perto de você e tal. Eu falei, não, mas isso assim, 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 assado, né? E aí ele falou pra mim assim, mas eu tava ali, eu quero é ver primeiro. A aula dele, né, na conversa dele, eu falei, é esse. Achei, Maravilha. achei. E aí quando eu falei pra ele que era o que eu queria, ele falou, não, calma. Aparece aí, vem vindo aí, vem vindo. Né? Eu venho todos Quem os conhece meses. É isso mesmo. É isso mesmo. Não, ele falou assim: eu venho todos os meses aqui, aparece na aula, cola com a galera aí e tal, né? Aí tá bom, né? Comecei. E eu, mestre, diz aí, e meu uniforme? Não, calma, calma. Na hora certa eu te dou o uniforme. Um ano depois, o mestre me deu o uniforme. E aí ele olhou pra minha cara e falou assim, agora sim, agora você é oficial. Cara, eu voltei pra casa namorando o uniforme, né? Porque eu usava a calça e a camiseta toda branca, né? Então, assim, era uma época que, pô, de Jandira, de Barueri, de Osasco, pra minha casa é longe pra caramba. Então, na época, a Simona me ajudava bastante nessa parte aí, né? Ela pegava o carro e saía correndo, me deixava no metrô e eu ia para a estação Tucuruvi ou Santana. Às vezes chegava lá, era o último ônibus, às vezes nem tinha, entendeu? Mas eu fui o tempo todinho ali olhando meu uniforme e tal. Falei, Tô fichado agora, tô agora dentro. eu tô Agora eu tô- fichado. Agora eu tô fichado. E Faz parte. eu tô fichado no nome do Mestre Guerreiro Pronto. até hoje, Ó, entendeu? E vou continuar. Vai. boa, boa. Galera, pra gente ir encerrando, né, eu mais uma vez queria reforçar aqui a nossa satisfação mesmo, nossa alegria de estar recebendo vocês. Eu já tive experiências, né, maravilhosas na presença de vocês. A gente viaja junto, a gente tem, né, isso e estar recebendo vocês aqui nesse projeto, né, que o Mestre Guerreiro encabeça junto com a gente, que é o Luanda Cash, é algo que torna tudo isso muito mais valioso para mim, né, acredito que também para o Imperador, Claro. né, desse processo da gente estar aqui nesse momento, e a gente vai para São Paulo esse ano, eu quero estar mais presente. Existe um momento que a gente realmente fica, né, mais difícil, mas eu coloquei muito assim, a gente precisa de estar mais junto, e faço muita questão, né, de estar aqui com vocês hoje, recebendo vocês aqui nesse lugar, né, que faz parte hoje da nossa realidade, do nosso cotidiano. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Né? Parabéns mais uma vez Eu que agradeço. pela formatura e por tudo que você, de certa forma, produz para a escola e para a gente, que é aluno, que está aqui nesse lugar também de aprendizado, né? Eu aprendo com vocês, assim, constantemente, e as pessoas às vezes não conseguem entender,
né? Mais uma vez, os alunos que estão chegando não vê isso, assim, sabe? Não consegue. Aí o cara ficou um ano sem a certeza que ele ia participar, sabe? Assim, aí hoje a gente vê a galera meio que afoita, querendo saber, sabe, aquela coisa da corda, aquele negócio. Não tem. Pensa um ano. Já quer sentar na janela, né? No Pensa primeiro um mês. ano, a pessoa ali e tal. E da mesma forma, né? O Contramestre Pereira também passou por uma experiência dentro da escola também de transição, que foi muito diferente do que existe hoje, né? De tempo. Então, assim, é algo que hoje não acontece mais, né? Não é uma situação que não é mais real dentro do universo da escola, não porque mudou, ficou, não, porque a escola estava em outro momento também. Eu acho que isso é muito importante. Eles tiveram resiliência, existência. E tá aqui hoje, né? Tem esse momento de coroação, de formatura. Eu acho que é maravilhoso, pelo menos para minha experiência enquanto aluno, que via lá, que foi para São Paulo ainda, laranja e azul, e tá aqui hoje com vocês nesse processo. Mais uma vez, muito É um obrigado. sonho, né, cara? Muito obrigado, que é maravilhoso. Deixa uma mensagem pra galera que viu vocês aí nesse momento, né, para seus alunos, para alunos de vocês, para a comunidade capoeirística. Esse ano tem evento. Tem evento Esse ano agora, tem evento em também. setembro. Massa. Em setembro, quando? Setembro, semana do 20 e 21. Maravilha. Setembro, lá em Guarulhos. Todo mundo Perfeito, convidado. Coquinho também tem. Tem. Esse ano tá aí na lida, né? 23 de agosto. Maravilha. Tem um teremos calendário evento também. em São Paulo. E eu aguardo todos, né? E é uma honra estar aqui com vocês, participando do Luanda Cast. E quem ainda não se inscreveu, se inscreve. Opa, ativa o já fez a minha sininho, parte. não? Curte, Curte, compartilha. compartilha. Maravilha. É sucesso. É isso. Pô, gente, eles já falaram a minha frase e é maravilhoso, porque esses caras são sangue bom demais. Eles são demais mesmo. Obrigado mesmo. A gente volta com mais episódios posteriormente. A gente vai ter mais agora, momentos. agora nós vamos voltar com as histórias mesmo. Vamos contar todas as histórias. A gente tá numa sequência de alegria do festival. Aí, em um determinado momento, a gente vai tirar esses outros momentos, essas peculiaridades da história. E tem muita, viu? Eu vou deixar vocês na curiosidade. Hoje eles não quiserem falar, Muito mas obrigado, Luanda Cash. Agradece todo mundo. Valeu demais. Boa, obrigado, gente. Valeu.